Olá, vamos continuar com o nosso curso de Filosofia da História. Então, fazendo um breve resumo, começamos com a leitura e análise da obra de Hegel, suas lições de Filosofia da História, vimos sua concepção dialética, insisti várias vezes na importância de como o conceito de liberdade se amplia até eventualmente ou supostamente se realizar de forma universal na Alemanha da época de Hegel. Esta concepção de Hegel evidentemente influenciou poderosamente o jovem Marx, assim como o Engels, que decidiram escrever, nos termos deles, decidiram explicitar sua concepção histórica. Então, eles escreveram um texto polêmico, e neste texto polêmico, que é a ideologia alemã, eles, de fato, constroem sua concepção da história. Então, começamos com a filosofia da história de Hegel. Vimos como essa filosofia da história está clara em Hegel, na análise que fizemos da questão judaica, depois na introdução à contribuição à crítica da filosofia do direito de Hegel. E agora vamos terminar com um texto em que eles claramente, explicitamente, ou seja, desenvolvem sua concepção da história. Bem, este texto foi escrito por Marx e Engels entre 1845, final de 45 e até a metade de 1846. Eles mandaram para publicação, mas algum problema houve e eles nunca o publicaram. Ou seja, Marx e Engels, em vida, nunca publicaram a ideologia alemã, que era desconhecida. De fato, ficou sem ninguém saber que tinha sido escrito um texto sobre a história com este título, uma obra volumosa, de fato, até que foi encontrada a obra, os manuscritos foram encontrados e publicados apenas em 1932. Então, esse é um dado interessante. Bem, o século XX tem influência assim, enorme de vários de grandes mentes na filosofia, e sem dúvida alguma, uma dessas grandes mentes é Marx. Eu tenho já advertido sobre a vulgarização do pensamento de Marx. Havia um ditado, e há ainda, que eu acho que em algum sentido está correto. É verdade que Marx é um dos autores, ou tem sido, no século XX pelo menos, foi um dos autores mais citados nas áreas das ciências humanas e, sem dúvida, o menos lido. Então há este fenômeno, é um dos autores mais citados e menos lidos. Inclusive, quando eu vim aqui no Brasil, encontrei uma série de manuais sobre, supostamente, o que seria, por exemplo, a ideologia de Marx, ou uma concepção de ideologia marxista completamente equivocada. É um texto realmente, é um texto muito conhecido, mas, para usar uma expressão coloquial de vocês, brasileiros, é um eivado de disparates. E muito se deve à falta da leitura de Marx. Então, eu acho que, de fato, aqui no Brasil existe esse fenômeno também, que Marx é um dos
autores mais citados e menos lidos. E nós até podemos entender um pouco por quê, já que não é uma leitura fácil. É preciso, para entender Marx, entendermos Hegel, que é um autor extremamente difícil. E para entendermos Hegel, temos que entender Kant, que é outro autor difícil. Então, poucas pessoas estão dispostas a fazer a trajetória de ir para atrás na história, para ler e entender Kant, passar para Hegel e só depois ler Marx. O que de fato se faz é simplesmente ir aos manuais e aos textos de divulgação, que, como eu acabo de dizer, são um acúmulo de bobagens, né? Então, eu já tinha percebido isso antes, claro, quando eu mesmo fazia meus primeiros estudos filosóficos, e um dos problemas que eu via era que tudo era ideológico e tudo era dialético, né? Então, os termos ideologia e dialética eram talvez os mais usados por todos aqueles que faziam ciências sociais, ciências humanas, né? E eu, particularmente, em tudo quanto eu escrevi, eu evitei, na medida do possível, utilizar esses dois termos. Então, praticamente, eu jamais uso nenhum dos dois. Apesar de eu ter feito meu primeiro trabalho de formação na graduação sobre ideologia. Mas então eu chamo a atenção para essa vulgarização e consequente incompreensão do pensamento de Marx e, em geral, desses três grandes pensadores alemães, que são Kant, Hegel e Marx. Vamos começar com a leitura do prefácio da ideologia alemã. Eu já tinha percebido que este primeiro parágrafo foi sempre mal interpretado. Vamos lê-lo. Eles, Marx e Engels, afirmam o seguinte. Eu vou reduzir aqui para que a minha imagem não... Eles dizem, até agora, os seres humanos sempre tiveram ideias falsas a respeito de si mesmos, daquilo que são ou deveriam ser. Organizaram suas relações em função das representações que faziam de Deus, do homem normal, etc. Esses produtos de seu cérebro cresceram a ponto de dominá-los completamente. Os criadores inclinaram-se diante de suas próprias criações. Livremo-los, pois, das quimeras, das ideias, dos dogmas, dos seres imaginários, sob o jugo dos quais eles se estiolam. Revoltemo-nos contra o domínio dessas ideias. Ensinemos os homens a trocar essas ilusões por pensamentos correspondentes à essência do homem, diz um. A ter para com elas uma atitude crítica, diz outro. A tirá-los da cabeça, diz o terceiro. E a realidade atual se desmoronará. Eu escrevo um comentário à esquerda desse trecho que eu digo assim: ideias defendidas estas que eles citam, quem está falando não são Marx e Engels. Estas ideias são justamente daqueles que eles vão criticar. Vejamos, criadores ensinaram-se diante de suas próprias criações. Livremo-los, pois, das quimeras, das ideias, dos dogmas, dos seres imaginários sob o jugo dos quais eles se estilam. Revoltemo-nos contra o domínio dessas ideias. Então, vejamos. Ensinemos os homens a trocar essas ilusões por pensamentos correspondentes à essência do homem. Esse seria Feuerbach, que achava que haveria uma essência do homem. Até para com elas uma atitude crítica, Bruno Bauer, né, que nós vimos. E atirá-las da cabeça, diz o terceiro, que seria o Max Stirner. Então, Marx e Engels, vão criticar com nome e sobrenome, no texto da ideologia alemã, todos esses autores. Okay? Só que eu faço uma advertência. De todos eles, de fato, eles tiveram um grande respeito por Feuerbach, porque a leitura dele
os influenciou para ver as coisas de uma maneira não idealista, ou tendencialmente idealista, mas materialista, porque Feuerbach era um pensador materialista. Então, eles, inclusive, reconhecem a enorme influência que tiveram de Feuerbach. Então, as ideias que eles estão citando, a continuação, eles vão caracterizá-las como sonhos inocentes e pueris, ou seja, infantis. E aparece justamente no próximo parágrafo. Esses sonhos inocentes e pueris, dizem eles, formam o núcleo da filosofia atual dos jovens hegelianos, que na Alemanha não somente é acolhida pelo público como um misto de respeito e medo, mas também é apresentada pelos próprios heróis filosóficos com a convicção solene de que essas ideias de uma virulência criminosa constituem para o mundo um perigo revolucionário. Eu já tinha, fecho aspas, eu já tinha advertido, Marx, e claro, Engels tem que acompanhá-lo, é extremamente irônico. E um dos problemas, inclusive, de ler o Marx, além de, em alguns casos, a dificuldade, é essas metáforas constantes, que são metáforas sarcásticas, ironias que, em alguns casos, dizem respeito ou são motivadas por momentos específicos da sua vida pessoal ou da situação da Alemanha, e, claro, resultam, para quem não esteve vivo naquela época, ou os conheceu, resultam de uma dificuldade enorme para a compreensão, né? Então, aqui ele diz, por exemplo, ele tinha a convicção de serem estas ideias absolutamente de uma violência criminosa, né? de uma virulência, né? criminosa, como um vírus que ia se espalhar e acabar com tudo, ou, para pôr em outras palavras, constituem para o mundo um perigo revolucionário, ou seja, ideias revolucionárias. E para eles não, essas ideias são de fato, como ele diz no início do parágrafo, sonhos inocentes e pueris. Como eu disse, esta é uma obra volumosa, que tinha mais de um volume. Pelo menos, às vezes é publicada como 2 ou 3 volumes. A ideologia alemã completa. Aqui no Brasil, há uma edição que apenas publica uma parte, só fazendo essa advertência. Então, continuando a leitura do lugar em que eu parei, dizem, o primeiro volume desta obra se propõe a desmascarar esses cordeiros que se consideram e são considerados como lobos. Mostrar que seus balidos só fazem repetir em linguagem filosófica as representações dos burgueses alemães. Nós já vimos o que eles pensam, e Marx pensa sobre o burguês, né? Aquele indivíduo egoísta voltado sobre si próprio. E que as fanfarronadas desses comentaristas filosóficos só fazem refletir a irrisória pobreza da realidade alemã. Este outro assunto, esta é outra parte importante, porque nós vimos nos textos anteriores justamente que uma das ideias de Marx é dizer: nós estamos atrasados a respeito da França, da Alemanha, da Inglaterra e dos Estados Unidos. Por isso, essa passagem na introdução da contribuição à crítica da economia política, guerra à Alemanha. Guerra à Alemanha por estar numa situação que está abaixo do nível da crítica. Ele diz, literalmente, abaixo do nível de toda crítica, abaixo do nível histórico, inclusive. Bem? E ele lembra que ele afirma que a situação, comparando a cronologia de desenvolvimento alemão com a cronologia francesa, nós, alemães, nem teríamos chegado a 1789. Né? Então, mais de 50 anos, 54 anos, inclusive a partir da data em que ele escreveu. O texto que estou fazendo referência, que é ano 43. Então, aqui ele repete essa ideia. As fanfarronadas desses comentaristas filosóficos só fazem refletir a irrisória pobreza da realidade alemã.
Então eles se propõem, né, Marx e Engels, ridicularizar e desacreditar esse combate filosófico contra a penumbra da realidade propícia à sonolência habitada por sonhos em que o povo alemão se compraz. Né? Mais uma vez, essa crítica à situação de penumbra, né? De atraso, de obscuridão mental que refletiria o atraso social e econômico da Alemanha dessa época. Continuando, eles dizem, vejam, esta metáfora é interessante. Há pouco tempo, um homem de bom senso imaginava que as pessoas se afogavam unicamente porque eram possuídas pela, entre aspas, isso, ou seja, grifado, ideia da gravidade. Elas se afogavam por isso. Então, tão logo tirasse essa ideia da cabeça, os homens tão logo tirassem da ideia essa representação, declarando, por exemplo, ser uma representação religiosa, supersticiosa, estariam a salvo de qualquer risco de afogamento. O que se trataria era então de tirar a ideia de afogamento. Então, pensar que isso não existe e se jogar na água, tirando, né, da sua mente a ideia de que há gravidade. E continuam, durante toda a sua vida, esse homem lutou contra a ilusão da gravidade, cujas consequências nocivas as estatísticas lhe mostravam através de numerosas e repetidas provas. Mais uma vez, uma ironia, ou seja, era só ver as pessoas que se afogavam, né, quando entravam na água sem saber nadar ou por outras razões. Esse bom homem era o protótipo dos modernos filósofos revolucionários alemães. Né? Então, aqui está também coberta por esta passagem irônica sua concepção materialista, ou seja, não são as ideias que determinam a realidade. Então, não é atacando as ideias, ou trocando as ideias, ou modificando nossas ideias, que vamos modificar nossa realidade. É o contrário. As ideias dos seres humanos, em geral, são determinadas pela realidade em questão, e não ao contrário. Né? Não ao contrário. Esta passagem continuaria daquela que acabo de ler, só que foi retirada por Marx, mas é importante lê-la. Está arriscada no manuscrito, esta que vou ler. Nenhuma diferença específica distingue o idealismo alemão da ideologia de todos os outros povos. O que quer dizer com isso? Afirma, também para esta última, ou seja, para a ideologia de todos os outros povos, o mundo é dominado pelas ideias, o que eu tinha acabado de dizer. As ideias e os conceitos são princípios determinantes para esta concepção ideológica. Certas ideias constituem o mistério do mundo material acessível aos filósofos. Como se, então, chegando à essência das ideias, nós vamos entender as coisas e vamos, eventualmente, revolucionar tudo. Ou então, para usar a frase genérica aqui, do idealismo e da concepção ideológica que eles estão criticando, o mundo seria dominado pelas ideias. E as ideias seriam os conceitos, as ideias e os conceitos, seriam os princípios determinantes, aquilo que determinaria o resto. E esta é justamente a concepção que eles estão criticando e que eles vão continuar criticando, e lhes vai permitir elaborar a sua teoria da história exatamente contra este pressuposto. Eu escrevi aqui, reproduzi aquela passagem na sua, praticamente as partes mais importantes. Continuando a passagem que acabei de ler, eles dizem, Marx e Engels, aquela passagem que foi riscada, que estou reproduzindo. Todos os criticistas alemães afirmam que as ideias, representações, conceitos dominaram e determinaram até agora os homens reais, que o mundo real é o produto do mundo das ideias. Isto é o idealismo filosófico
e o idealismo em geral, e também o que eles chamam de concepção ideológica. Isso que ocorre até o presente momento vai, no entanto, se modificar, né? Eles vão modificar criticando essa concepção. Esses filósofos continuam, têm em comum a crença no domínio das ideias, têm em comum a crença em que o seu raciocínio crítico trará fatalmente o fim do estado de coisas existente. O seu, vejam, raciocínio. Seja porque consideram o seu pensamento individual suficiente para alcançar esse resultado, seja porque almejam conquistar a consciência geral, né? Convencer os outros das suas ideias. Ou seja, e continuam, extraviados pelo mundo hegeliano das ideias, que se tornou o deles, os filósofos alemães protestam contra o domínio dos pensamentos, ideias, representações, que até agora, segundo eles, isto é, segundo a ilusão de Hegel, deram origem, determinaram e dominaram o mundo real. Então, isto é extremamente interessante, esta última parte, porque, vejam, repetindo o último parágrafo, extraviados pelo mundo hegeliano das ideias, lembrem que na concepção que nós vimos, que nós limos em Hegel, por isso que é importante ler o autor clássico, para ele, o espírito absoluto, que é uma ideia, que não é matéria, ele desenvolve a história, porque ele se aliena na história e ele vai escolhendo os povos a partir das suas próprias decisões espirituais e fazendo com que, por exemplo, a ideia de liberdade se amplie na realidade de cada estado até chegar à sua realização, a ideia de liberdade se realizar concretamente na liberdade real política. De modo que a ideia de liberdade que está por trás, desde o início da história, vai se realizar e vai ir levando a história de um estágio inferior ou menor de liberdade, mais estreito, até um estágio em que a liberdade se amplia, né? Extraviados, repito, pelo mundo hegeliano das ideias, que se tornou deles, os filósofos alemães protestam contra o domínio dos pensamentos, ideias, representações, que até agora, segundo eles, isto é, segundo a ilusão de Hegel, determinaram e dominaram o mundo real. Então, do que se trata seria de trocar essas ideias por outras ideias, né? Vou fazer uma observação. A forma, por exemplo, como se nos contava a história, quando eu era estudante no colégio, não sei, aqui, evidentemente, a sua história é diferente, porque nós, povos hispanofalantes, praticamente todos do México até a Argentina, abandonamos o colonialismo europeu, espanhol no nosso caso, por meio de revoluções reais, né? Processos revolucionários, guerras revolucionárias. Então falamos da guerra de independência, né? De fato uma guerra contra o exército espanhol. Bem, então eu me lembro que a explicação que se nos dava para passarmos do domínio colonial espanhol para a independência da Espanha era que, assim, no nosso caso, por exemplo, que sou do Equador, um dia uma pessoa esclarecida, com ideias esclarecidas, muda seu pensamento, ou adquire novas ideias, ou aprende, percebe racionalmente que a liberdade deve ser, etc., conquistada. Então que a independência, a ideia da independência começa a agir na cabeça dele e vai atrás de um processo revolucionário. E a este grande revolucionário ao que me refiro é Simão Bolívar. Aqui no Brasil se pronuncia de forma errada, não é, depois se fala Simão Bolívar, não é Simão Bolívar, é Simão Bolívar. Simão Bolívar, nascido no território hoje da Venezuela, de fato, conhecido como libertador, né? Ele começou então uma campanha independentista revolucionária
que incluía, então, o território da atual Venezuela, Panamá, Colômbia, Equador e Bolívia. O general San Martín começou um processo semelhante na Argentina, Artigas no Uruguai, O'Higgins no Chile, e eles foram então lutando contra os espanhóis, e San Martín teve uma campanha militar que sai da Argentina e chega até Lima, e há uma campanha militar, que é a campanha militar do Simão Bolívar, que sai do norte, passa pelo território atual equatoriano e chega até... chegaram, inclusive, os dois exércitos se encontraram na atual Guayaquil, que é a cidade litorânea do Equador. E há um monumento em que San Martín, general San Martín e Simão Bolívar se estreitam as mãos, fechando o cerco da luta contra os espanhóis. Então, tudo isso para nós era explicado como que o triunfo das ideias independentistas e das ideias de liberdade. Então, essa era, depois eu percebi, precisamente uma forma idealista de explicar-nos a história e dizer, bom, há uns iluminados, uns iluminados, gênios, se lhes ocorreu um dia ou perceberam pela sua capacidade intelectual que era necessário sermos independentes, que a liberdade é um princípio importante e que etc. Então vamos fazer uma revolução. Essa é a forma como se nos contava. O fato que motivou a revolução de independência de praticamente quase todo um continente, porque foi toda a América do Sul até México, que fica na América do Norte, assim como também o que determinou a luta das colônias norte-americanas contra a Inglaterra, eram fatores econômicos. Foram fatores econômicos. Que fatores econômicos? Os fatores econômicos que, como vocês muito bem sabem, porque vocês estudam isso na sua parte, vocês devem, evidentemente, se lembrar do Tratado de Tordesilhas, em que Portugal e Espanha se dividem a exploração e conquista da América. É uma linha, e o Portugal para um lado e a Espanha para outro. Bem, nós falamos no Equador de uma chamada Carta de Escravidão. É um decreto espanhol, segundo o qual decreto colonial, naquela época, em que era proibido para as colônias latino-americanas, ou seja, aquelas que iam do México até a Argentina, comercializar com qualquer outro país que não fosse Espanha. Então, era a obrigação de qualquer comércio passar por Espanha, para a Espanha cobrar os impostos necessários, e evidentemente isso era um péssimo negócio para, escutem bem, as novas elites na América Latina, na América Hispânica, as novas elites, a nova classe dominante, que foi inclusive, que eram descendentes dos antigos conquistadores. Estou falando de 1820, por exemplo. Os espanhóis chegaram à América em 1489. 1489, foi a descoberta da América. É isso, 1492, perdão, 1492. Então, no final de 1400, eles conquistaram e começaram a invadir. A Revolução de Independência, começaram em 1809, 1810, e foram terminando em aproximadamente entre 20 e 30, 1820 e 30. Então, em todos esses séculos, aqui na América, obviamente, foram se consolidando as elites que eram descendentes dos espanhóis. Os novos proprietários efetivos da América, pelo menos da América Hispânica, que eram obrigados a abrir mão de suas fortunas, tendo que pagar impostos aos espanhóis. Então,
há uma aliança econômica entre a Grã-Bretanha, entre a Inglaterra e todas as futuras novas repúblicas da América Hispânica. Há uma aliança militar. Inglaterra entra, ao perceber essa situação, que não lhe era interessante, porque, claro, ela iria comercializar a um preço maior os produtos que era direta, sem intermediários, neste caso, sem atravessadores, que seria a Espanha, iria comercializar de forma mais econômica, mais conveniente com as colônias, caso elas não fossem colônias. Então, para ela, Inglaterra, era necessário financiar com dinheiro e armas uma revolução, que foi o que fez. Então, eu me lembro, no Equador, nós pagamos a dívida da independência quando eu tinha quase 20 anos, se não me engano, ou mais. A dívida da independência, quer dizer, nós conseguimos pagar à Inglaterra o que ela nos deu em armas e em dinheiro para fazer a revolução contra a Espanha. Então, foram interesses econômicos, primeiro da grande potência que era a Inglaterra, e também dos tremendos interesses das novas elites na América Hispânica, que determinaram que se aliassem para se livrarem do domínio e da intervenção e do controle comercial e a proibição comercial direta da Espanha, e que foi o que aconteceu, né? Então, nós temos aqui uma explicação, depois, de fato, real, correta, né, de como aconteceram e por que aconteceram as coisas, por que aconteceu a Revolução. Por coincidência, estou fazendo essa gravação há poucos dias de mais uma data comemorativa da chamada Descoberta da América, que foi um dia 12 de outubro, né? Chegaram aqui à América de 1492. Então, 12 de outubro de 1492, chegaram os espanhóis e começaram a dominar e a conquistar e a invadir a América, e só foram expulsos os espanhóis, ou seja, o poder espanhol, entre 1810 e 1830. Vejam. E a data 12 de outubro era comemorada até pouco tempo. No meu país é feriado. E agora, vejam, era a comemoração é uma festa, né? A comemoração, e ultimamente, nas últimas décadas, está sendo questionada essa comemoração, já que é entre aspas, a comemoração de como eles dizimaram milhões de habitantes da América e os expoliaram e os escravizaram. E se enriqueceram e levaram para a Espanha as riquezas de muitíssimas culturas e povos que aqui habitavam, né? Quando não os exterminaram quase, como foi na Argentina, que na Argentina quase exterminam a população indígena, ou no caso de outros países, como no Equador, por exemplo, foram os indígenas, as populações que aqui viviam escravizadas e forçadas a trabalho escravo, né? Então, está em questão isso da comemoração do 12 de outubro, como, né, da conquista da América, como se fosse uma festa que deve ser comemorada e não lamentada. Então, estou dando este exemplo da conquista da América espanhola e das guerras de independência do México até a Argentina, justamente porque a explicação não é esta. Uns indivíduos, o O'Higgins no Chile, o San Martín, o Simón Bolívar, um dia acordaram e iluminaram, né, Artigas no Uruguai, e acharam que deviam ir atrás de uma revolução sem mais nem menos, né, porque suas ideias assim impunham, quando de fato as ações, né, acabei de
explicar. Então, essa seria uma explicação materialista contra uma explicação idealista, né, que é a que Marx está criticando. Então, acabei de ler e de comentar com vocês o prefácio, né? Agora passamos à introdução da ideologia alemã. Então, vamos começar a leitura. Então, se dessemos crédito a certos teóricos alemães, a Alemanha teria sido, nesses últimos anos, o palco de uma transformação sem precedentes. Que seria qual? O processo de decomposição do sistema hegeliano, iniciado por Strauss. Então, aqui mais uma vez uma metáfora irônica, etc. Então, Hegel morre e há uma, entre aspas, claro, irônico, a decomposição do espírito absoluto, o espírito, primeiro, que não se decompõe porque é espírito, mas, bom, é a forma que ele tinha, o gosto que ele tinha por fazer essas metáforas, essas ironias que eu disse para vocês, muitas delas me resultam pouco agradáveis e até impertinentes, porque seria bom entrar direto no assunto. Então, supostamente esse processo de decomposição do espírito absoluto hegeliano, ou seja, em outras palavras, a decadência da filosofia de Hegel, né? A crítica a que ela foi submetida depois de morto e que foi, entre aspas, repartida, e uns hegelianos diziam que são os verdadeiros hegelianos e outros que não são eles os que verdadeiramente reproduzem o pensamento de Hegel e tudo isso. Então, bom, continua depois da parte que está destacada. Foi uma revolução, dizem Marx e Engels, diante da qual a Revolução Francesa não passou de uma brincadeira de crianças, mais uma ironia. Depois de Hegel morrer, houve uma luta entre facções hegelianas sobre qual seria mais fiel ao pensamento de Hegel, né? Tudo isso é muito mais revolucionário do que a própria Revolução Francesa. E tudo isso, né, diz depois, também na parte em destaque, teria acontecido no domínio do pensamento puro. E diz depois, estou na página 28 do PDF, que já está no SIGA, e na página 6 do texto, mas para apreciar em seu justo valor toda essa charlatanice filosófica, dizem Marx e Engels, que chega a despertar no coração do honesto burguês alemão um agradável sentimento nacional. Para se ter uma ideia concreta da mesquinhez do espírito provinciano e limitado de todo esse movimento jovem hegeliano, e especialmente do contraste tragicômico entre as façanhas reais desses heróis e suas ilusões a respeito delas, é necessário examinar até o fim todo esse estardalhaço de uma perspectiva fora da Alemanha. Ou seja, lembrem que nos textos que nós limos, justamente na introdução à contribuição à crítica da filosofia do direito de Hegel, ele mostra esse atraso. Ele diz, enquanto nós na Alemanha estamos atrasados, estamos procurando um monopólio, por exemplo, o monopólio já foi proibido na França e na Inglaterra. Nós aqui estamos atrasados, então nossa realidade é mesquinha, é pobre, e muito mais ainda se comparada à situação da França, da Inglaterra, da Holanda ou dos estados da América do Norte. Então, por isso diz, é necessário examinar até o fim todo esse estardalhaço de uma perspectiva fora da Alemanha, para vermos nosso estado de atraso real que produz ideias atrasadas, em geral. Eu retrocedi um pouco a página, porque é a introdução, só que é a introdução da parte que fala de Feuerbach, porque, pois, como eu disse para vocês, ele divide nos vários autores que ele vai criticar. Então, Feuerbach é o primeiro que ele menciona, e nesta parte que acabei de ler, cuja introdução acabei de ler, eles expõem a oposição entre a concepção materialista e a
idealista. Depois desta sessão, no final desta sessão, que diz que é necessário examinar para avaliarmos nossa situação de atraso e todo esse estardalhaço que eles fazem, analisarmos de uma perspectiva fora da Alemanha, há uma nota de rodapé dos editores que remetem a outro trecho riscado por eles que eu vou ler agora mesmo. Dessa parte que a ideologia em geral, especialmente a filosofia alemã, eles dizem o seguinte. Então é importante agora percebermos o que eles, Marx e Engels, afirmam, no que eles acreditam. Conhecemos apenas uma ciência, a ciência da história. A história pode ser examinada sobre dois aspectos. Dividida em história da natureza, a história natural, e a história dos homens. Os dois aspectos, entretanto, são inseparáveis. Enquanto existirem os homens, sua história e a da natureza se condicionarão reciprocamente. A história da natureza, que designamos como ciência da natureza, não nos interessa aqui, nesse texto que estamos escrevendo. Em compensação, teremos que nos ocupar pormenorizadamente da história dos homens. Com efeito, quase toda a ideologia, então vejam aqui isso é importante, com efeito, quase toda a ideologia ou se reduz a uma concepção falsa dessa história, ou procura fazer dela total abstração. Então, o que é ideologia? Quase toda a ideologia, dizem Marx e Engels, em 1845, ou se reduz a uma concepção falsa dessa história, como aquela que eu acabei de exemplificar, ao dizer que foram as ideias de liberdade que estiveram por trás e causaram a revolução de independência do México até a Argentina. Vejam a distância geográfica, né? E como pessoas que nem podiam estar em contato, subitamente, ao mesmo tempo, já começaram a pensar da mesma maneira e vamos fazer uma revolução, sem mais nem menos, né? Então, toda ideologia ou se reduz a uma concepção falsa dessa história, ou procura fazer dela total abstração, né? Desconhecer a importância dos fatores históricos, concretos, sociais, econômicos, né? Fundamentalmente serão econômicos, para explicar como desses fatores resultam outros, incluídas as concepções teóricas, as teorias, as filosofias, as leis, né, que o arcabouço jurídico de uma nação, né, suas ideias religiosas. Então, a própria ideologia não passa, então, de um dos aspectos dessa história. Ou seja, a ideologia escravista, que depois vira uma ideologia racista, é produto de um país que foi escravizado, em que houve escravatura, e que essa escravatura foi de pessoas, no caso do Brasil, os brancos, escravizando os negros. Então, depois da escravatura, relação econômica, o desprezo contra os negros que se reflete no racismo contra os negros, né, aqui no Brasil. Né? Então, a própria história não passa de um dos aspectos, a própria ideologia, como digamos o racismo, que é uma expressão ideológica, não passa de um dos aspectos dessa história. Então, justamente essa parte que foi riscada deveria estar aqui, a ideologia em geral e em particular a ideologia alemã. Eu acabei de ler a parte que foi riscada, vou ler agora que consta no texto. Mesmo em seus mais recentes esforços, a crítica alemã não deixou o terreno da filosofia. Longe de examinar suas bases filosóficas gerais, todas as questões, sem exceção, que ela formulou, para si, brotaram do solo de um sistema filosófico determinado, o sistema hegeliano. Não só em suas respostas, mas também nas próprias questões havia uma mistificação. Aqui mais um esclarecimento. No texto que nós estávamos lendo, que foi um conjunto dos textos de juventude, que assim deveria ter sido chamado esse texto, a última parte do texto são os manuscritos econômico-filosóficos. Então, depois da contribuição à crítica da filosofia do direito de Hegel, e, portanto, depois de criticar a política e o direito, ele olha para a base econômica. E isso são os manuscritos do ano 44.
Então, nós estamos aqui no 45, 46. Então, no ano anterior, Marx já tinha feito o abandono dessa ideia de que o que interessaria seria, para explicar a realidade, analisar ideias. E passa já no ano 44, que no ano anterior, a analisar a economia. Só que eu não vou entrar nesse texto, porque é um texto que mereceria um curso à parte. O estudo dos manuscritos econômico-filosóficos, por não ser um texto tão pequeno, ou muito pequeno, curto como a questão judaica ou a introdução à contribuição da crítica da filosofia do direito de Hegel, exigiria pelo menos 2 meses, né? Então não é o tempo que temos, né? De qualquer forma, esse já seria uma mostra de como ele olhou para a base da realidade, ele, Marx, que é a economia, né? Só que aqui está fazendo então uma teoria, está construindo sua teoria da história, que é o tema do nosso curso. O tema do nosso curso não é economia política, o tema do nosso curso é a filosofia da história, e por isso então deixamos esse texto e passamos então ao texto em que no ano seguinte, 45, Marx constrói com Engels sua concepção histórica. Então, voltando a ler esse primeiro parágrafo, mesmo em seus mais recentes esforços, a crítica alemã não deixou o terreno da filosofia. O que ele não fez? Ele abandonou o terreno da filosofia, foi depois para o da política e do direito, e desceu seu olhar, interessou-se por investigar a base econômica, que é a estrutura, que é a infraestrutura, a base sobre a qual se constrói e se ergue o edifício do Estado. O desenvolvimento, a partir daqui, então, o veremos na próxima aula, né? Porque é um desenvolvimento teórico que exige também mais atenção, que o tempo não me daria para fazer isso de forma satisfatória neste vídeo, senão ficaria muito longo. Então, o faremos no próximo vídeo, que corresponderia à nossa próxima aula.